Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira desde 1977 até o fim da vida dele em 1995. E neste canal, Convivendo com Plínio Corrêa de Oliveira, eu estou contando as minhas memórias. Ele, a meu ver, foi um santo, foi um combatente, um cruzado, o cruzado do século XX foi chamado por alguns, e ele tem uma visão do futuro também, do desejo de uma civilização cristã para o futuro, que trataremos mais para frente, mas para mim ele realmente o São Luís de Montfort diz que o guerreiro com uma espada numa mão e o rosário na outra justifica muito o que era Dr. Plínio. Hoje eu vou tratar de um assunto que veio por duas coisas. Uma, um amigo que escreveu um comentário me perguntou como Dr. Plínio conhecia os povos, porque no último programa, no último vídeo, eu falei a respeito do Brasil, da visão do Dr. Plínio, da vocação do Brasil. Tem muito mais para falar. A matéria que tem para falar do Dr. Plínio é enorme. Mas eu queria, sobretudo, dar minhas memórias. E, às vezes, circunstâncias concretas não me deixam. Por exemplo, agora, todo o assunto que está vendo nos Estados Unidos. Como ver o povo americano, como ver o conservadorismo americano. E esse amigo me perguntava como fazia o Dr. Plínio para saber esses países. O Dr. Plínio, o que eram as pessoas? Não, o Dr. Plínio conhecia alguma coisa de história dos países, conhecia as pessoas. O Dr. Plínio se interessava muito pelo que fosse na linha de memórias também, porque mostrava todo lado dos ambientes. E com isso, e aí notícias também que saíam, fotografias dos panoramas, das construções. Ele construía o que correspondia na personalidade do povo. E alguém me fez chegar um texto que é tão a propósito no momento atual, quando está vendo todo esse assunto dos Estados Unidos, para ver o que é o conservadorismo americano. É uma visão muito nova, sim, em geral muito nova, porque eu não vi outros autores darem essa visão e me parece muito acertada. Então, se permitirem, eu vou ler uns trechos de uma conferência que o Dr. Plínio fez em 1988 para supporters da TFP americana que foram visitar o Brasil. E, se bem que a situação geopolítica mudou, a Rússia não existia mais, mas quando falava da Rússia, eu pus a China. Um pequeno entorce, mas acho que vai. E, evidentemente, no doutor da reunião dou bastante, mas são uns resumos, são trechos. E houve mais polarização nesse tempo também, mas o cerne do assunto do conservadorismo americano continua tal qual. Então, veja o seguinte: eu tenho a impressão de que se nós não nos entendermos muito claramente sobre um determinado ponto, o modo pelo qual os meus queridos amigos norte-americanos veem a situação dos Estados Unidos e do mundo nunca ficará bem clara. O continente americano, mais a Europa, constitui o grosso do que se costuma chamar o Ocidente. Psicologicamente, faz parte do Ocidente a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, enfim, onde está a civilização ocidental se poderia chamar, em certo sentido, Ocidente. A evolução da América do Norte foi completamente diferente da dos outros povos ao longo do século passado e deste século, ou seja, do século XIX e século XX. E continua sendo no século XXI. Já vamos praticamente um quarto do século XXI. Isso determinou um estado de espírito também diferente.
Então, uma reação um tanto diferente dos Estados Unidos diante das mesmas ideias e diante dos mesmos problemas que preocuparam a atenção das outras partes do mundo ocidental. Se a gente vê os Estados Unidos hoje, ele é tão diferente da Europa, ocidental também, tão diferente de muitos países da América do Sul, que só se entende por algo especial, que é o que o Dr. Plínio vai nos dar hoje. Então, eu pus aqui uns números em alguns trechos para... Número 1. O século XIX foi todo ele dominado, aliás, cada vez mais pela noção do progresso e pela ideia de que, com o uso da razão, com a aplicação dos métodos científicos para conhecer e dominar as forças da natureza, de maneira que as forças ficassem ao serviço do homem, que o homem poderia conseguir notáveis melhorias nas condições de sua vida. O americano tem muito isso, muito. O optimismo americano é muito isso. Segundo, eu pus segundo outro trechinho. A essa tese se acrescentava uma tese de fundo filosófico e não científico de que, quando o homem conseguisse dar um aproveitamento inteiro de toda a natureza para seu próprio proveito, ele teria conseguido uma felicidade inteira. Nós que fomos educados em países da América do Sul, muito sob influência americana, de Hollywood, etc., etc., também fomos educados muito nisso, mas neles é muito marcado. Terceiro, e essa felicidade inteira era uma felicidade não só que saciaria, resolveria os problemas do corpo, mas resolveria também os problemas da alma. De maneira tal que o homem nesta terra, em virtude do progresso, caminharia cada vez mais para uma felicidade maior. Então, é possível caminhar para uma felicidade maior, porque o progresso é que vai acertar as coisas do mundo. Se a gente vê aqueles americanos com aquelas grandes caminhonetes, aquele progresso, aquela coisa que vai para frente, o que está na alma deles é isso. No fundo, determinadas mentalidades conservaram a ideia de que o progresso chegaria algum dia a tal ponto que os homens ressuscitariam, ou que se eles não ressuscitassem, eles não morreriam. Tem a gente dos Estados Unidos, não sei se ainda tem, que mandava congelar o corpo por umas injeções para, no dia que fosse possível a ciência ressuscitá-los. Isso nunca vi na América do Sul nem na Europa. É uma loucura, porque somos mortais por causa do pecado original, é claro, fica claro. Mas esse assunto do progresso leva a essas loucuras, A ciência chegaria a tal ponto que acabaria podendo curar todas as doenças e os homens poderiam viver indefinidamente. A ciência que vai curar todas as doenças ainda estão à procura dela. E aparecem vírus, não sei o que, e se corre. Com o pecado original nunca chegaremos, mas está nesse mito aqui. À vista disso, a ideia de que a felicidade inteira é realizável nesse mundo e a ilusão de que o progresso forneceria o paraíso nessa terra. Essa ideia que impulsionou todo o século XIX e em grande parte o século XX é uma ideia que dominava o mundo inteiro. Esta ideia, por exemplo, eu encontrei muito firmada no que eu li de antes da Primeira Guerra Mundial e do que eu conheci, porque, claro, antes da Primeira Guerra Mundial, antes de nascer, e do que eu conheci, ele já estava... Ele nasceu na Primeira Guerra, no começo da Primeira Guerra, enfim, e ele chegou ao uso da razão logo depois da Primeira Guerra, do que eu conheci dos anos entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, no Brasil, em francês se diz l'entre-deux-guerres, no Brasil e na América do Sul.
eu percebo que mais ou menos na Austrália, na África, no Sul, etc., essa ideia era uma ideia preponderante. Me parece que esta ideia foi muito mais preponderante ainda nos Estados Unidos do que nos outros países, em razão do progresso econômico enorme que proporcionou o emprego de recursos de progresso científico muito maior, comunidade de vida muito maior e, por causa disso, felicidade muito maior também. É necessário dizer que eles são muito trabalhadores também. Isso não se consegue assim só com passeio. A coisa se dividiu quando aconteceu que a sombra sinistra das guerras, das crises socioeconômicas, das revoluções sociais começaram a se projetar sobre a Europa, depois em alguma medida também sobre a América Latina. E enquanto, portanto, essas nações começaram a passar pelos padecimentos e pela dor, pela luta, a nação norte-americana continuava na realização de seu desejo de felicidade e um número muito grande de norte-americanos com a ideia de que o paraíso era realizável na Terra, em virtude do progresso da ciência. Nessa visualização se colocava uma situação em que o espírito norte-americano se afirmava muito mais conservador do que o espírito europeu ou o espírito sul-americano. Em que sentido conservador? E aqui vem uma chave super interessante do assunto. É que, crendo que estavam no caminho da riqueza e no caminho da felicidade na Terra, eles queriam conservar o caminho. E nem lhes passava para a cabeça uma mudança de caminho. Então, já não é uma coisa contra-revolucionária, contra o que está avançando, mas eles querem conservar aquele caminho, que é o caminho da felicidade perfeita. Por outro lado, os outros povos, debaixo do sofrimento, queriam mudar de caminho e pensavam em mudanças, pensavam em alterações, em transformações. De maneira que, no fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, os Estados Unidos representavam, em face da Europa tradicional, a nação das mudanças. Os primeiros que chegaram lá eram protestantes, depois aquilo fez a toda a independência com as luzes da Revolução Francesa, e o que aconteceu? Ficou parado ali. E os outros continuaram a andar para baixo. A partir de mais ou menos do fim do século XIX, ela passou, os Estados Unidos, a América, a ser a nação da conservação. Não é do conservadorismo, da conservação, é conservar. A conservação que não era estagnação, mas era o caminho para frente, mas sempre na mesma pista. Este é o conservantismo norte-americano, não é o conservadorismo, é o conservantismo norte-americano. Agora, acontece que então, nos Estados Unidos, ainda hoje a opinião pública é muito mais conservadora do que é nas outras partes do mundo, porque eles querem conservar essa linha do progresso e ter a convicção de que o progresso pode trazer essa felicidade. Não são os Estados Unidos inteiros, é certo, é uma parte dos Estados Unidos, uma parte majoritária, suponho eu disse, que está nessa linha conservantista e ao mesmo tempo querendo um progresso dentro da conservação, ou se quiserem uma conservação dentro do progresso. Qual é a parte da opinião norte-americana que não segue isso? Aqui também uma definição do panorama naquela época que se aplica muito aos nossos dias. Em primeiro lugar, acontece que a prosperidade é uma coisa deliciosa na medida em que ela é nova, mas na medida em que ela se transforma num hábito, ela sacia. Como tudo sacia no mundo, se diz em latim, assueta vilescunt. As coisas que são de todos os dias ficam vis, ficam sem gosto. É a mesma ideia que está aqui. Mas é um aforismo latino, inclusive, tudo utilizado na igreja. E a pessoa começa a querer outras coisas. E a longa prosperidade norte-americana trouxe como consequência que vai aumentando o número de almas nos Estados Unidos que estão saciadas dos bens materiais e desejam alguma outra coisa. Uma prova disso é o desenvolvimento da ATP norte-americana e o bom número de supporters
que temos a alegria de ter lá e as possibilidades de expansão da TFP norte-americana. Isso era em 1988. Hoje em dia, a TFP americana tem uma outra renomeada ainda muito maior nos Estados Unidos, tem crescido, tem influências, tem, enfim, contatos, tem uma força no país. Isso representa uma restrição, uma ideia de que a vida com o mero progresso material não basta e que a alma quer outras coisas. E isso traz o louvável desejo do sobrenatural, da virtude, desejo da vida eterna, compreendendo que as coisas desse mundo não saciam. São movimentos de alma nobres, são reações nobres contra a saturação dos bens materiais. Então, disse Toplínio, há aqui um certo movimento de desacordo em relação ao conservantismo oficial absoluto. Então, começa a aparecer uma outra América dentro da América. Isso pode desenvolver-se também do modo doentio e do modo mórbido, como tem sido resolvido, Toplínio vai mostrar aqui alguns exemplos. Então, nos encontramos em seitas protestantes e de outra natureza que não têm nada em comum com a Igreja Católica. Encontramos nelas um desejo de um sobrenatural excessivo, mórbido, que a seu modo também resulta dessa ideia de que os bens materiais não saciam e que a gente precisa ter alguma coisa a mais. E, portanto, uma procura errada, mórbida, mas uma procura de alguma coisa que não é mera conservação. Nós encontramos também resíduos muito menores, mas existem, pequenos grupos de esquerda radical que desejariam empurrar os Estados Unidos para a linha do socialismo e do comunismo. E os Sanders, Ocasio-Cortez, todos esses malucos, a Pelosi também, e a Dagmara, essa vice-presidenta do Biden, um horror radical. Acontece que, mas o Biden, para se fazer aceitar, já no primeiro dia que saíram os resultados da eleição, que, enfim, quando ele ficou na frente, ele começou a saudar, no final, dizer God bless you, God bless America, God bless our militaries. Isso ele nunca falou. Ele é um católico pró-aborto. Agora falaram que leva o terço na mão. Ou seja, precisam conquistar esse público. Ou seja, a esquerda é minoritária e tem que pôr uns algodões para adormecer aí, enfim. Acontece que todos esses grupos insatisfeitos com a mera miragem do progresso e que, sem romperem com o progresso como foi obtido ou como pode continuar a ser obtido, culpam o progresso de produzir estragos no temperamento humano pelo excesso de trepidação que a vida que traz. Primeiro ponto. Segundo ponto, os grupos que não querem saber do progresso constituem uma minoria face à grande maioria que ainda está bloqueada pela ideia de que o progresso traz a felicidade perpétua para o homem e que, portanto, é preciso continuar nessa linha. Então, essa ainda me parece evidente que é majoritário. Inclusive, os esquerdistas acham que vão conseguir viver sem trabalhar com o progresso, não sei como, mas as utopias são sempre assim, sempre apresentam um lado positivo, nunca vão dizer que o país vai ficar mais pobre, etc. Agora, o que são os movimentos de direita e de esquerda para essa maioria? Quando os dessa maioria se sentem ameaçados por um avanço grande da esquerda, uma concessão muito grande, por exemplo, da política exterior norte-americana para a esquerda, um progresso muito grande da China, um armamentismo muito grande das nações comunistas, para eles conservarem o que têm, eles caminham para a direita. Quando, pelo contrário, aqui depois trato aqui um pontinho que vai com esse ponto. Quando, pelo contrário, eles se deixam tomar pela propaganda que procura iludir os conservadores e que tudo vai bem, vai muito bem, que
dá um aspecto simpático, muito amável da China, que com as nações comunistas todos os problemas se resolveram a partir do momento em que se chocaram as taças num banquete da Casa Branca, etc. Quando se deixam tomar por isso, pelo contrário, o próprio desejo de ter o paraíso nessa terra leva-os a acreditar com exagerada facilidade na possibilidade de um acordo com a China. No caso, eu falava da Rússia, mas com a China. E nessas horas, eles se inclinam para a esquerda. E veja uma coisa curiosa. Aqui, para fazer passar a mensagem esquerdista, ele agora, então, por magia, esse pessoal é por magia, não? Os Black Lives Matter desapareceram do mapa. Nós estamos, pelo menos depois da eleição até agora, fizeram umas festas no começo e não estão fazendo muita violência. No outro dia agrediram os americanos que estavam em Washington, mas porque tem que provocar esse... Senão o pessoal quer voltar para a direita, não aceita a passagem para o Biden, e o Biden começa a apresentar God Bless America. De maneira que há um movimento de esquerda ou de direita que não é propriamente um desejo de caminhar mais para a direita, mas é um modo de conservar o centro, um modo no centro, numa posição de centro, um modo de ser conservador. E nós devemos distinguir esses movimentos de direita e de esquerda do que é propriamente uma tendência da alma norte-americana para a direita. O Sr. Toplino vai tratar disso também. Eu devo tratar agora do segundo tipo de conservatismo. Eu notei muito isto conversando com pessoas do movimento conservador norte-americano que há alguns dias estiveram nos visitando aqui. O Sr. Morton Blackwell, líder da chamada Nova Direita Americana, Henry Walter, o Weyrich, falecido Weyrich, grande líder americano, inteligente, brilhante. Enfim, e tinha mais algum que não me lembro o nome. O que vem a ser propriamente o conservatismo direitista norte-americano é um conservatismo que quereria diminuir o caráter revolucionário de muitas coisas das leis e modos de ser norte-americanos. Esses norte-americanos têm think tanks, estudam, fazem campanha, estudam a psicologia, estudam a propaganda, como se faz. Esses levam uma luta para o país ficar mais conservador, contra o aborto. O aborto tem perdido muito terreno nos Estados Unidos por causa disso. E isso não é pelo conservar simplesmente aquele anterior que o Toplino estava falando. Esse outro, esse aqui, vamos chamá-lo conservadorismo. O que ele tem de diferente desse conservatismo instintivo, do entusiasmo pelo progresso que eu acabo de descrever? A alma humana foi feita para ter uma concepção católica das coisas. Tem uma frase do Tertuliano, que ele diz que a anima naturaliter cristiana. A alma do ser humano é naturalmente cristã, católica. Na época o cristianismo era só catolicismo, não? E só o equilíbrio só existe na Igreja Católica Apostólica Romana. A salvação só existe na Igreja Apostólica Romana. O pessoal não gosta, os progressistas não gostam, mas essa é a doutrina da Igreja. Isso é o que todo mundo gostava de dizer com força. Bom, então, a anima natural cristiana, a alma foi feita para ter uma concepção católica das coisas. A ordem própria do mundo é a ordem católica. E a alma humana foi feita para conhecer essa ordem católica e para sentir diante dela todo o seu complacimento, todo o seu bem-estar, toda a sua alegria.
E diante de uma sociedade que foi modelada pelo protestantismo e a Revolução Francesa, acaba sendo que a América do Norte foi modelada exatamente como a América do Sul pelas ideias da Revolução. São Tomás de Aquino afirmava uma coisa interessante, que toda coisa intermediária vista de um lado parece com outra coisa. Assim, as formas de governo e as formas socioeconômicas que nós temos são formas comparadas com o comunismo, que comparadas com o comunismo parecem contra-revolucionárias, mas comparadas com o ideal da civilização cristã, parecem e são tendentes ao comunismo. Então, nós podemos dizer que a estrutura política socioeconômica da América inteira, norte, centro, sul, é uma coisa em que entra algo que prepara o comunismo e entra algo que reage contra o comunismo. Um comunista nos acha muito conservadores e muito reacionários. Pelo contrário, um verdadeiro contra-revolucionário nos acha a meio caminho. Aqui, doutor Plínio, desculpe, é um lapso meu, quando diz nós, ele está falando no auditório americano. Então, nós, por deferência, está falando nós como americanos. E nessa situação intermediária, a alma humana não encontra sua plena satisfação. Ela tende, portanto, para essa plena satisfação, às vezes, quando procura formas de ser, formas de pensar, estilos arquitetônicos que se inspiram numa tradição que não existe mais. Na Europa, o que mais se visita são os castelos, não tem dúvida. Mas mais pelos turistas do que pelos europeus, desgraçadamente. Então, os senhores têm o êxito das fantasias de Walt Disney nos Estados Unidos. A Disneylândia, como todas as coisas que apresenta, etc., ele apresenta uma espécie de idealização meio medievalizante de certas coisas. Um mundo ideal, um mundo de sonhos, que é um mundo muito diferente do nascido da Revolução. E o encantamento que muita gente tem por aquilo revela um desejo de alma de alguma coisa que está na linha da contra-revolução. Isto é, assim, um panorama geral do que seria o vai e vem atual da sociedade norte-americana. É à vista disso que a pergunta deve ser respondida. A pergunta que tinham feito para ele. Ele fazia uma introdução muito longa para as perguntas, para responder depois concisamente, porque colocava as premissas. E costumava dizer, eu prefiro fazer uma introdução grande, onde coloco as premissas e depois a resposta é clara e curta para todos. Aqui eu vou dar só um trechinho. Não há propriamente nos conservadores uma virada para a direita. Eles votam num candidato direitista porque ajuda a conservar aquilo. Eles não voltam as costas para o sonho deles. Eles apenas se inclinam para o lado direita porque ajuda a conservar o sonho. Esse sonho do progresso infinito. Não se trata de uma direita. O conservador minoritário, esse conservador realmente é mais reacionário do que um conservador. Ele quereria a contra-revolução que o conservador não quer, o conservador conservacionista, digamos. Esse conservador, o outro, quer a revolução indo para frente. O conservador autêntico seria o reacionário. Esse reacionário é minoritário e ele tende sempre para a direita, estejam como estiverem as coisas. Portanto, para mim, pelo menos, eu espero que para os senhores também, isso me iluminou muito o quadro. O que é esse pessoal todo que faz as marchas dos Estados Unidos, da direita americana, aquele pessoal fazendo fila para votar? O que é esse pessoal? O que eles têm com aquele jeito deles? Às vezes vêm do campo. Eles querem conservar o progresso. E daí, quando a esquerda avança, eles brecam mais ainda. Isso tem sido uma das razões de que nesses anos todos, 30 anos praticamente ou mais, 30 anos, um pouquinho mais,
se formou essa polarização, porque a esquerda continua a puxar e esse pessoal diz não, 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 não. Bom, eu espero não ter desiludido os senhores. Eu estou querendo muito, estou me preparando, porque isso tenho que prepará-lo no fundo da alma, para dar os últimos meses da vida do Toplina. Eu queria dá-lo com toda a profundidade, com toda a altura que teve, e dando muito detalhe, os detalhes necessários, pelo menos para entender, porque foi uma crucifixão da alma dele que ele passou, e na solidão. Na solidão por provação e por solidão, por que não dizer. Nos ajude muito, nos ajude pelas orações também para continuar esse programa para frente, e até a próxima. Salve Maria. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.